você tem que fazer para você. Se eu demitir esse vendedor, se eu demitir esse colaborador, eu tenho alguém, eu tenho outra pessoa para colocar no lugar dele ou dela, que seja mais competente, que tenha uma melhor performance do que esse? Porque tem muitos líderes que estão simplesmente, não bateu meta, vou desligar. Não fechou isso, vou desligar. E eu falo, se o vendedor não está batendo meta, muito desse resultado é seu, líder. Muito desse resultado é seu. Exatamente isso. Porque você, enquanto líder, que precisa desenvolver ele, que precisa desenvolver esse colaborador. Então, se ele não está batendo meta, veja quais são os indicadores que ele precisa resolver e treine. Treino, 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 treino. Porque se você quer obter excelência, a única forma de você ter excelência é ter constância. Então, se você quer ter excelência em resultado, você vai ter que ser constante nos treinamentos. E é isso que vai trazer o resultado. Legal? Vendedor tem que ter os mesmos objetivos seus. Ter gana por bater meta, por ganhar dinheiro, por objetivos, por desafios. Agora, eu não estou conseguindo fazer seleção. Neiva, estou com dificuldade. E eu sempre falo. Quando eu trabalhava no grupo Boticário, eu nunca deixava para fazer seleção quando efetivamente eu precisava de um colaborador. Eu sempre tinha pessoas já preparadas para assumir um cargo tão logo tivesse uma vaga. Você também faz isso? Difícil isso, né? Mas sabe o que é? Se tá difícil fazer contratação hoje, você precisa buscar mais, você precisa mapear mais. E com isso, para você conseguir buscar um vendedor que traga resultado, para você conseguir fazer isso, você tem que ter tempo. Só que se você não tiver tempo, o que acontece? Você não seleciona um vendedor que tenha as habilidades e competências que você precisa. Você seleciona o que está disponível. Tem várias pessoas que dizem assim, Neiva, eu precisava tanto, que o primeiro que chegou e disse que queria trabalhar, eu contratei. Pense. Imagina, você precisando de um vendedor com urgência, e aí você coloca lá que tem vaga de trabalho, no dia das entrevistas aparece uma única pessoa e diz assim, na verdade eu não queria vender, eu queria trabalhar no escritório, mas se você achar que dá certo, eu topo. As pessoas se enganam, uma mentalidade pequena quando se refere a vendas. Vocês já devem ter deparado com pessoas que dizem assim, não deu certo na vida, foi vender. Não sei o que fazer, vou vender. Gente, vendedor é uma profissão nobre e precisa de muita qualificação, precisa de muita preparação. E demais. Hoje, qualquer profissional, independente a área, precisa ser um excelente vendedor. Você já imaginou um advogado, um médico, um dentista que não sabe vender o seu serviço? Então, nós nascemos, por essência, ser vendedores. Eu sempre brinco, né, que hoje uma criança nasce e quando ela precisa dos primeiros cuidados, de um mamar, de uma troca de fralda, o que ela faz? Ela chora. O chorar dela, entre aspas, é vender, né? Ela fica pedindo ajuda, ela pede ajuda. O nosso cliente não fica pedindo ajuda? Orientação, informação, e a gente tem que estar ali pronto para isso. Então, olha que sacada é essa. Então, vendedor tem que gostar de vender. Vendedor tem que gostar de meta, vendedor tem que gostar de objetivo, vendedor tem que ter gana por vencer, vendedor adora gincana, estratégia, pressão, porque vendedor tem pressão todo dia, é meta, 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 é objetivo, objetivo, objetivo. E se você não tem isso dentro de você, a gente pode desenvolver, só que a pessoa tem que aceitar isso. Então, sugestão,
antes de contratar, de última hora, para contratar o que sobra no mercado, tem já uma lista de espera de possíveis colaboradores para trabalhar contigo. E agora eu vou te dizer como. Bora lá? Topa comigo? Eu anotei aqui. Primeira coisa, você tem que ter clareza, botei aqui, ó. Você tem que ter clareza do que você quer e quem você quer. A partir de hoje, quais são as pessoas que eu quero para fazer parte do meu time? Quem eu quero para fazer parte do meu time? Esse é o primeiro passo. Fazendo este passo, pois bem, eu coloquei aqui, ó. Você coloca assim, ó, questão de perfil. Qual é a faixa etária de colaborador que eu quero que trabalhe comigo? Primeira pergunta, você tem que ter isso claro. Qual é o perfil, né, que você busca? Qual é a faixa etária? Outro ponto. Qual é o perfil deste vendedor? É um vendedor mais tímido, mais caladinho? Ou você quer um vendedor que já faz vídeo, que faz live, que tem uma excelente comunicação? Qual é o perfil do vendedor que você busca? Como ele se comunica? Olha como é importante, né? E aí na própria entrevista você observa como o vendedor se comunica. Hoje nós sabemos que somente 7% do que a gente fala é a nossa voz. Os outros 93% é como a gente fala e a expressão do nosso corpo. Então, numa entrevista, cuida. Como ele se comunica? Ele é todo tímido, parado, ou ele já se comunica com gestos acolhedores? Ele se expressa adequadamente? Como ele se comunica? Pensa que tudo isso eu só estou dizendo para você ter clareza de quem você quer ao seu lado, tá? Pois bem, como ele se comunica? Outra informação, qual é a pretensão salarial dele? E aqui, eu sempre pedia isso quando eu trabalhava no Grupo Boticário, era muito engraçado, porque a gente tinha várias respostas, né? Ah, eu não pensei, qualquer valor tá bom. E aí tinha outros que diziam assim, eu quero ganhar um salário de gerente, eu quero ganhar 3 mil, vamos pensar hoje, eu quero ganhar 4 mil no mês, eu quero ganhar 5 mil no mês. E tinha outro que dizia assim, ah, eu não pensei, qualquer coisa que eu ganhar tá bom. Quem que você pega para vender? Tu pega um vendedor que quer ter um salário de gerente? Ou você contrata um vendedor que qualquer coisa que ele ganhar tá bom? Vocês viram como é intrigante isso? Vendedor tem que ter gana por vencer. Vendedor tem que gostar de ganhar dinheiro. Então, se você for fazer uma seleção e pedir assim, o quanto você pretende ganhar, qual é a sua pretensão salarial, fique com pessoas que queiram ser grandes, que queiram ganhar grandes, tá? Isso é muito bom, porque pessoas que querem ganhar grandes, elas vão fazer de tudo para chegar lá. Então, esse é um ponto que é bem importante. Outra, quais são as 3 coisas, até anotei aqui, ó. Quais são as 3 coisas que você quer que ele tenha e que você não abre mão? Coloca isso como clareza. Bom, um vendedor, para mim, tem que ter isso, isso, isso. Elenque 3 coisas que a pessoa que for trabalhar com você tem que ter. Ai, Neiva, a pessoa que vai trabalhar comigo tem que ser comunicativo, tem que ser proativo, tem que ser mais o quê? Como é que é esse vendedor que vai trabalhar com você? Tem que gostar de gente, tem que gostar de se maquiar, tem que gostar de fazer vídeos na internet. Coloca como o que o vendedor tem que ter. Isso é só para você ter clareza. Eu coloquei, ó, são 6 perguntas. Sabe por quê? Porque a equipe é a extensão da sua empresa. O teu time é a extensão de você e da sua empresa. Vocês que estão aí. Então pense bem. Se o teu time é a extensão de você e da sua empresa, o que você quer mostrar para o mundo? O que você quer mostrar para o universo? Quer mostrar você? Quer mostrar o que a sua empresa vende, como ela vende? Então, pensou nessas 6 perguntas como um perfil? Que perfil eu quero de vendedor? Isso eu fazia sempre e sempre deu muito certo. Toda vez que eu sentava para fazer a seleção, eu já tinha isso na minha mente. Eu busco uma pessoa assim, assim,
assim, que tenha essas habilidades e que pense como eu, que tenha pretensão de ganhar muito. Por quê? Porque eu sabia que aquele perfil ia atender às minhas necessidades, que aquele perfil ia atender às necessidades da empresa. Por isso que eu falo que o vendedor é a extensão da sua marca, o seu time é a extensão da sua marca. Então para e faça uma análise do que você busca, tenha clareza disso. E toda vez que eu fazia a seleção, mais do que isso, eu fazia sempre e deixava a gente já preparado para assumir o cargo. Então, se eu tinha uma vaga, toda vez que eu ia fazendo seleção, eu já ficava conversando como se eu tivesse duas vagas. E deixava sempre claro que eu tinha uma vaga, mas que essa outra vaga tão logo abrisse uma oportunidade dentro da empresa, eu entraria em contato com essa pessoa. Então eu sempre tinha uma e às vezes até 3 pessoas na minha lista de prioridades e de pessoas que já tinham as características, que já tinham o perfil de colaborador que eu queria. E aí eu nunca caí nessa armadilha de ter que correr atrás de fazer entrevista e de não achar ninguém, de não conseguir ninguém e ter que contratar o que o mercado oferecia. Então, como tudo na vida, toda vez que você se planejar, você vai ser mais assertivo. E o que eu dei a dica para vocês agora é questão de planejamento. Se você tem uma empresa, se você era líder, tenha no teu planejamento ter pessoas já qualificadas para assumir de imediato qualquer cargo que porventura a sua empresa possa pedir. Esse é a grande sacada aí, né? E aí eu tenho umas perguntas que eu anotei aqui, que eu achei bem bacana, que eu lembro que eu fazia, e são perguntas sempre atuais. Olha como é engraçado, né? Faz anos que eu trabalho lá, que eu trabalhei lá, mas são perguntas que são sempre atuais. E aí eu quero saber, pessoal que tá aí comigo, se vocês estão comigo nessa pegada. Querem saber essas perguntas de como fazer uma entrevista com um vendedor que não tem experiência e como fazer uma entrevista de vendedor que tem experiência? Topam? Querem saber as perguntas certeiras que eu fazia e era exato o que acontecia? Coloca aí, hashtag da pegada. Coloca aí pra mim, hashtag da pegada. Porque é agora que vocês vão pegar a visão. É agora que vocês vão pegar essa grande dica da virada. Então, você primeiro vai fazer o quê? Analisou aquelas 6 perguntas de perfis, idade, faixa etária, quais são as habilidades que essa pessoa tem, como ela se comunica, qual é a pretensão salarial, tudo aquilo você tem que ter. Claro! E agora a gente vai para as perguntas. E a primeira eu dizia assim, sabe, para o vendedor sem experiência? E tem muitas empresas que até buscam. Eu quero um vendedor que não tem experiência porque eu consigo lapidar. Só que eu sempre falo, Carla que colocou ali, hashtag da pegada, isso aí, João, o Cássio, isso aí, tamo junto, hashtag da pegada, vamos comigo. Tem empresas que buscam, então, fazer contratações, vamos ver aqui no Insta, se tem lá, a Verinha que colocou ali a minha inspiração, bora lá, Verinha, hashtag da pegada, e vamos junto comigo. Se você gosta ou tem dentro do da sua lista lá de prioridades contratar vendedores sem preparação, sem experiência, melhor dizendo, não caia na cilada de contratar um vendedor que nunca vendeu e joga ele pro salão de vendas e manda ele copiar, ele ficar olhando um vendedor que tenha resultado. É o maior tiro no pé. Gente, o maior tiro no pé é você contratar um vendedor e dizer assim, ó, sabe o fulaninho? Sabe a fulaninha? Espelha ela, espelha ele é o que mais vende. Meu Deus do céu, é tiro no pé, porque cada pessoa é única. E você que é líder que tem que capacitar. Você não pode delargar para um funcionário mais velho fazer isso. É você. Você é o responsável pelo teu time. É você que tem que capacitar. Mas bora para a pergunta para nós chegar aqui. Qual a sua maior conquista até hoje e o que você fez para alcançar? Pensa um vendedor sem experiência e você faz essa pergunta. Sabe por que isso?
a gente começa a conhecer questão de valores, a gente começa a conhecer questão de personalidade do vendedor. O vendedor nunca trabalhou. E aí você pede, conta pra mim, qual foi sua maior conquista? Como você fez para alcançar? Aí você consegue perceber, imagina a pessoa diz assim, eu sou vendedor, digo assim, olha só, a minha maior conquista foi o dia que eu precisava tirar 8 numa prova. Mas olha, era muito difícil, tava difícil a matéria, ninguém tirava notas excelentes. E aí eu estudei final de semana inteiro, eu me preparei uma semana inteira. E aí como é que eu fiz para alcançar? Eu estudei, fui lá e tirei 8 na prova. E aí vinha assim notamente, bom, ele se planeja, olha a característica. Aí você olha para esse vendedor e olha assim, bom, então se ele quer alguma coisa, ele se prepara para alcançar. Olha o valor que tem por trás. Tá ficando claro para vocês? Então vamos lá. Qual a sua maior conquista até hoje e o que você fez para alcançar? Quando você faz essa pergunta, ele vai ter que contar. Agora, se você faz essa pergunta para mim e eu digo assim, bah, não sei, até hoje eu não conquistei nada, não sei. Tu imagina uma pessoa procurando emprego na tua frente e não tem nenhuma conquista, nem de um jogo de vôlei, de um jogo de futebol, hoje em dia de um jogo de gamer, de nada. Não, as pessoas têm que ter conquistas, quer seja uma nota na prova, quer ser uma dinâmica, uma gincana. Então, qual foi a conquista e como fez para alcançar? Você consegue pegar exatamente isso, o quanto a pessoa é focada, planejada e determinada. Pegaram? Primeira pergunta, você consegue perceber se a pessoa é focada, determinada e planejada, ok? Segunda pergunta, qual o seu maior fracasso? E como você fez para superar esse fracasso? Porque hoje em dia, as pessoas vão fazer entrevista e não querem contar que elas falham. Mas todo ser humano falha. Então vai para frente e diz qual foi a seu maior fracasso e como você fez para superar, como você fez para transpor esse fracasso. E aí você pensa, eu chego lá e digo, o meu maior fracasso foi o dia que eu entrei numa fila para fazer uma entrevista e chegou na hora de eu fazer a entrevista, eu não tinha levado a minha carteira de trabalho. Como é que eu fiz para superar tudo isso? Fui para casa, não coloquei a culpa em ninguém, porque a responsabilidade era minha. Eu não levei o documento. E agora, quando eu vim aqui fazer a entrevista contigo, eu chequei antes para ver se eu tava com os documentos, se tava tudo ok para eu fazer essa entrevista. Esse é um exemplo. Tive um fracasso, eu perdi alguma coisa. Como é que eu fiz para superar? Eu puxei para mim. E aí é o ponto que você pega na entrevista. Porque às vezes as pessoas fracassam e jogam a culpa no outro. Agora vamos pensar o seguinte. Eu falo assim, sabe qual foi o maior fracasso que eu passei? Eu cheguei numa entrevista, ou cheguei para fazer uma prova, e quando eu abri a minha mochila, ou quando eu cheguei na entrevista, eu tava sem minha carteira de CLT, e eu tava sem meu livro, vamos supor que é uma prova. Fiquei furioso porque a minha mãe não colocou dentro da bolsa. Fiquei furioso porque alguém tirou da minha mochila. E aí você consegue ver o perfil, lembra? Personalidade. O quanto esse colaborador, quando erra, joga a culpa no outro. O quanto desse colaborador, quando erra, puxa para si. Então essa pergunta é outra pergunta crucial, que você que está contratando um vendedor sem experiência fala. Qual o seu maior fracasso? E como é que você fez para superar? Você entende e você conhece a questão da personalidade. Você vai saber como ele enfrenta os fracassos da vida e como é que ele faz para superar. Legal? Agora tem mais uma e vocês vão ver. E aqui é muito legal.
e sempre dava super certo. Sabe qual que é a pergunta? Se uma pessoa que te conhece muito bem, tivesse que te descrever, uma pessoa que te conhece muito bem, tivesse que te descrever, como ela te descreveria? Essa pergunta, uma pessoa que te conhece muito bem, tivesse que te descrever, como ela te descreveria? Nós não gostamos de falar das nossas qualidades, a gente se perde, e tampouco do que a gente precisa ser lapidado, né? Das nossas fraquezas. E quando a gente fala assim, ó, se alguém que te conhece, como ela te descreveria, não é você que tá falando, tu jogou para outro. Só que quando você fala, o que você tá falando para você líder, o que o futuro colaborador seu está falando, é o que ele pensa sobre ele mesmo. Então é uma grande pergunta. E aí fica mais fácil dele dizer assim: ai, as pessoas iam me descrever como uma pessoa focada, determinada, mas também birrenta. Ai, as pessoas iam me descrever que eu sou desorganizado, que eu não gosto de receber não. Pensa, olha os perfis, porque daí a pessoa vai jogar, porque não é ela que está se descrevendo, é outra pessoa. E aí você consegue pegar também, como eu falei lá no início, perfil. Essas 3 perguntas, como a pessoa não tem experiência, você consegue com essas 3 perguntas descobrir personalidade, perfil. E aí você consegue ser mais assertivo na hora da contratação. Pegou a dica? Pegou? Ótimo, bora lá então. Que agora eu vou dizer para vocês 2 perguntas para as pessoas que têm experiência. Ótima colocação e perguntas bem estratégicas. Muito bom, Wagner, ótimo. Muito bom que você gostou. Daquele link que o João Guilherme colocou ali, eu vou pedir para vocês entrarem no link, quem quiser as perguntas prontinhas. Eu tenho as telas de PPT aqui e eu compartilho com vocês lá no grupo, beleza? Agora vamos lá. Com experiência. E tem gente que diz o seguinte, líder, se você já ouviu, eu não sei, mas tem gente que diz o seguinte: ah, contrata a fulaninha lá da loja X para suprir essa vaga porque ela tem experiência. Vocês já ouviram isso? Contrata a fulaninha que ela tem experiência. Quem já ouviu? Coloca aí. Quem já contratou alguém que é aí líder empreendedor porque tinha experiência e se deu mal? Gente, experiência não significa competência. Olha a pegada. Tenho experiência, mas não sou competente. Tenho experiência, mas eu não trago alta performance em todos os resultados. Então não caia nessa armadilha, tá? Bora essa dica. Experiência nem sempre significa ser uma pessoa competente. Mas eu vou contratar uma pessoa que já tem experiência. E aí eu sempre fazia 2 perguntas que eu anotei. Hoje à tarde fui trazer na lembrança essa, ó. Primeira pergunta. Me dá um exemplo de venda que estava quase perdido e você conseguiu reverter. Me dá um exemplo de venda que estava quase perdido e você conseguiu reverter. Quando você fala isso, você consegue captar na resposta desse vendedor com experiência, desse colaborador com experiência, como ele fez, qual foi os passos que ele usou para trazer o cliente de volta, para efetivamente vender. E aí pensa, ele tá falando comigo e aí eu falo assim, o cliente já estava saindo da loja, eu pedi para ele assim, ó, mas percebi que as informações que eu te dei sobre o produto não foram o suficiente. O que mais eu posso falar sobre o produto que você busca hoje? Que informações eu deixei de falar? Ou mostra, ou faz a pergunta, quanto você pretende investir? Aí, eu usei mais técnicas de vendas, eu trouxe ele para o meu lado, eu pedi se ele queria que eu fizesse teleentrega. Então tem várias formas de como um vendedor pode driblar. Estava quase perdida a venda e ele conseguiu vender. Então essa é a primeira pergunta. A última, qual a última meta que você atingiu e o que você fez para alcançar? Qual a última meta que você atingiu e o que você fez para alcançar? Gente, tem vendedor de experiência
que você está querendo contratar para tua loja, que está dias sem trabalho, que a última meta que ela atingiu, ela não sabe nem dizer o dia. Então, qual foi a última meta que você atingiu e o que você fez para alcançar? Quando você faz essa pergunta, ela vai ter que ser assertiva na resposta, ela vai ter que contar para você. A última meta que eu atendi foi do mês tal, eu fiz isso, eu ajudei o meu time a fazer isso, eu trabalhei junto com o meu colega, enfim. Então, ela vai ser bem específica e você consegue efetivamente saber se ela gosta de trabalhar com colegas, né, com time, e também quais são as técnicas que ela aplica para trazer resultado. Ficou claro para vocês? Então, bora lá, só para fazer uma revisão aqui, antes da gente finalizar a live de hoje. Hoje nós falamos como engajar time e fazer contratações efetivas, ou melhor, como fazer uma boa contratação, né? Fazer entrevista, uma contratação e ter um time engajado. Então, para fazer entrevista e contratação, eu sempre ao fazer contratação, deixava a lista de espera de pessoas que já tinham o perfil que eu entendia que era bom para o negócio. Então, já deixa pessoas preparadas para que tão logo tem uma vaga, você já tem uma pessoa preparada. Essa é a primeira dica. O perfil pensa sempre, tem a faixa etária que eu quero, ela se comunica bem, a forma que ela se comunica tá bacana, ela tem pretensão salarial ou de crescer dentro da empresa, enfim, você consegue descobrir aí o que potencializa e o que pode potencializar o resultado dela dentro da empresa. Depois disso, tenha clareza dessas perguntas. Se não tem experiência, eu preciso conhecer um pouquinho mais da questão da essência dessa pessoa, da questão comportamental. E aí você faz perguntas mais abrangentes para que a pessoa possa conversar e você extrair nas respostas alguns valores e algumas competências que essa pessoa tem. Se a pessoa tem experiência, pede para ela contar momentos de superação, momentos de vitórias, momentos de conquista, e aí você já vai perceber que as conquistas que ela teve fecha com o que você espera que ela tenha dentro da sua empresa. Pois bem, depois de você ter o time montado e efetivo, tu vai para um outro ponto. E o outro ponto, que é super bacana, é você ter um diagnóstico do teu time. A partir de hoje, pegar e fazer aquele mapa. Todo o nome do seu time e quais competências, quais resultados você espera dele. Conforme o colaborador tem, você marca um X. E o que está em branco, você tem evidenciado nesse diagnóstico o que você precisa desenvolver. E aí é dados, eu sempre falo. Contra a dados não tem muito argumentos, né? Inclusive, você olha ali para o diagnóstico e percebe. O colaborador não atende bem. Não atende bem, ele precisa do quê? Treinamentos de abordar cliente. O colaborador não consegue fazer venda adicional. O que você precisa? Dar um treinamento de venda adicional. O colaborador não se dá muito bem com os colegas. Eu preciso fazer um treinamento de relações humanas, de time, de envolvimento de time. Então, com esse mapa, você consegue ter um diagnóstico do teu time. E lembre-se que eu mencionei lá no início. O resultado da sua loja é o resultado do seu time e automaticamente o resultado seu. Porque é você, o teu time vai espelhar você. Então, o quanto você está engajado e o quanto você está comprometido para ter performance, ele vai olhar para você. Esteja 70% do tempo de trabalho seu na loja, no salão de vendas, faça esse diagnóstico, porque você vai ser bem mais assertivo na hora de cobrar, de fazer feedbacks com o seu time. Legal? Agora, vamos lá, que eu vou chegar assim. Hoje, nós falamos, então, sobre isso e amanhã nós vamos falar sobre indicadores. Vocês sabiam que tem muitos líderes que não sabem cobrar indicadores? Tem muitos empresários que até hoje ainda não adotam taxa de conversão, não adotam itens por atendimento e não adotam ticket médio nas suas empresas? E muito menos tem empresários e tem líderes que não fazem feedbacks, aqueles feedbacks assertivos,
que são as aulas que a gente vai fazer mais para frente. Então, time, líder que quer ter alta performance precisa primeiro contratar bem. E por isso eu trouxe hoje como fazer entrevistas e boas contratações. Amanhã e depois da manhã nós vamos falar sobre indicadores. E na quinta-feira nós vamos falar sobre feedbacks. E aí eu consigo encerrar um ciclo de líder de alta performance. E eu convido você para estar comigo junto amanhã. Perguntas de vocês? Bora lá, coraçãozinho, vocês podem colocar, pode compartilhar com seus colegas. A Cristiane que entrou agora é minha colega, um grande beijo. Vamos compartilhar aí com os amigos, gestores de vocês. Estou olhando aqui no Face se tem mais perguntas. João que entrou agora. Se tiver alguma pergunta, bora lá. Hashtag da pegada. Não esquecem de fazer isso. Hashtag da pegada. Que isso é bem importante aí para dar visibilidade, né, para nossa live e para o nosso momento. Bora lá? Amanhã, novamente juntos com a live da pegada. E amanhã nós vamos falar sobre indicadores. A importância de ter indicadores claros e efetivos para trazer resultado. E hoje eu fico com vocês, com gratidão por esse momento. E grave, hashtag da pegada, se você quer efetivamente estar junto comigo e transformar, começa fazendo uma boa seleção do seu time, que efetivamente você vai se tornar imparável. E o resultado da sua loja é o resultado do seu time. Quer ter resultado extraordinário? Tenha um time extraordinário. Porque time meia boca, time mais ou menos, vai trazer resultado meia boca. Resultado mais ou menos. Agora, tá comigo? Quer resultado extraordinário? É hashtag da pegada. Quero ver subindo aí. Hashtag da pegada agora. Antes de eu dar tchau. Bora lá comigo. Hashtag da pegada. Quero ver aqui. Vou até aumentar aqui. Hashtag da pegada. Carlos, Cris, João. Isso aí de fiel. Tamo junto. E vamos lá transformar nossos resultados. Agora eu vou fazer uma pose bem bonita de quem vence. Porque eu sou assim. Quem me conhece presencialmente sabe que eu sempre falo uma frase que tem a ver comigo desde que eu comecei a trabalhar. Eu decidi vencer desde muito cedo. E por eu ter decidido vencer, eu me tornei imparável. Então eu sempre falo, decida vencer, porque pessoas que decidem vencer se tornam imparáveis. E o sinal de pessoa que vence é isso aqui, ó. Vencedor. Então, decida vencer, porque pessoas que decidem vencer se tornam imparáveis. E agora eu vou